pelo menos 4 pessoas me procurando para visitar outras pessoas que não são da igreja. Preocupadas com pessoas que não são da igreja. Hoje fui levar o carro para fazer revisão. A pessoa que vendeu o carro para nós, né? Ela me encontrou lá e falou: pastor, eu estava pensando no senhor. E o senhor apareceu. E ela está com um problema familiar muito sério. Um irmão envolvido com drogas. Ela hoje está até aqui, convidei ela para vir. Ela veio hoje para a sala de NA para conversar com o Rodrigo, para receber orientação e precisar das nossas ajudas, da nossa ajuda, das nossas orações. O nome dela é Débora, o irmão dela é Rômulo, ele mora em Piracicaba. Eu peço a vocês que orem, tá, por essa pessoa. Quem tem uma pessoa na família que está envolvido com drogas, sabe quanto esse assunto tem se tornado sério no nosso país. Quantas mortes, quantas famílias destruídas, quantos problemas com jovens, principalmente os mais jovens, nós estamos vendo, né, no nosso país, na nossa cidade. Eu fiquei impressionado com aquele acontecimento da morte daqueles bandidos lá na chácara no interior de São Paulo, onde a rota matou 9 bandidos, prendeu outros 5, que estavam reunidos para fazer um tribunal do tráfico. Como se eles pudessem dizer assim, quem deve morrer e quem deve viver. Não estou desculpando o bandido que estuprou a menina, a moça, e estava sendo julgado por eles. É a ousadia deles de achar que eles podem ser a lei. E isso tudo é movido pelo dinheiro do tráfico de drogas. E ainda há pessoas influentes e importantes no nosso país que defendem a liberação. Eles acham que é a solução. É porque eles não sabem. Ou sabem, mas querem esconder. Como é difícil ter na família uma pessoa viciada. É uma doença que perturba a família. E eu não acredito que pode até gerar, a liberação da droga pode até gerar em alguma medida uma diminuição da violência. Eu ainda não sei dizer se sim ou se não. Acho que não. Mas eu sei que não vai diminuir o problema. Não irá diminuir. Então vamos começar com uma oração. Vamos colocar isso nas mãos do Senhor. Vamos pedir a Ele que venha visitar o nosso povo, o nosso país. Vamos clamar. Eu vou pedir a Bruna. Bruna, faz essa oração. Eldo, leva ali para a Bruna fazer essa oração por nós. Senhor, obrigada por mais esse dia de vida. Obrigada por ter nos trazido aqui hoje para aprender mais da sua palavra. Obrigado, e para que assim nós possamos sair daqui mais cheios de Ti, para que possamos praticar a sua mensagem lá fora, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem tocado no coração de muitas pessoas aqui para que possam ser usados como instrumentos para alcançar aqueles que não Te conhecem, Senhor. E eu Te glorifico por isso. É uma tarefa difícil porque muitas vezes a gente não consegue nem dar o rumo certo para as nossas próprias vidas. Quem dirá, então, ser um instrumento para trazer pessoas para Ti. Mas se o Senhor colocou esse desejo no coração dessas pessoas que o Senhor levantou, Amém, é porque o Senhor irá capacitá-las, irá orientá-las, Senhor. Amém, e eu Te peço que o Senhor esteja com a vida de cada uma delas, Senhor, que o Senhor esteja colocando no caminho delas pessoas sedentas da Tua palavra, que precisam ouvir de Ti, Senhor, e que estejam com o coração quebrantado e disposto a aprender mais de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Eu Te peço que o Senhor esteja com a vida da Débora e do irmão dela, Senhor, que estão passando por um problema difícil de drogas. Tu sabes de todas as coisas, Tu preparou um encontro dela com o pastor, não foi por acaso, Senhor, foi para que ela pudesse ter contato com a Sua palavra e que o Senhor possa estar colocando pessoas na vida dela para que ela possa aprender mais de Ti e assim
ser transformada e transformar a vida do irmão dela também, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, Senhor, pois os campos estão prontos para ceifar e que o Senhor esteja nos preparando para alcançar essas pessoas, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que o que nós aprendermos aqui hoje possa ser aplicado para as nossas vidas primeiro, para que a gente possa ter o que oferecer aos outros e que assim o Senhor esteja nos dando a sabedoria necessária para alcançar aqueles que não te conhecem. Sim, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 177. Vamos começar pelo coro. Firme, firme. E depois que a gente terminar o coro, nós vamos cantar a primeira estrofe. Ao final da primeira estrofe, quem lembrar uma promessa vai falar, tá bom? E assim ao final de cada estrofe. Então nós temos 4 estrofes, vamos lembrar de pelo menos 4 promessas do Senhor. Vamos ficar em pé? Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Amém. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Se assim não for, pois vou preparar-vos lugar. Amém. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Eis que venho sem demora, Maranata, amém. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Bom, as promessas de Jesus são muitas. Eu acho que preciso desligar aqui, né? Deixa eu ver. Se ele funcionar, porque tem um ghost aí.
As promessas do Senhor são muitas. O livro de Apocalipse, ele é quase que um livro que vai apontar para essas promessas. Entre as principais promessas que o Senhor fez para todos nós, a promessa da sua companhia, a promessa de que vai voltar, a promessa de que nos guardará, estas estão assim completamente em evidência no livro de Apocalipse. Eu e você, como cristãos, como gente que entregou a vida a Jesus Cristo, temos de perceber, temos de pelo menos viver segundo essas promessas. A grande diferença, as pessoas falam assim, que tamanho é a sua fé? A gente tem essa necessidade de afirmar nossa fé. A nossa fé não é somente a consciência de crer que existe um Deus. É de crer de que Ele está realizando a sua vontade, que está governando a nossa vida, que nos protegerá, que nos ama, que nos guarda, que nos abençoa. E que nos momentos mais difíceis, quando a gente não pode, talvez não consiga perceber a sua força, a sua presença, Ele ainda está lá. O problema é que às vezes nós queremos fé provada, fé comprovada. Deixa eu ver se o lápis está bom. 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Às vezes, irmãos, nós queremos que a nossa fé seja assim. Ou então, como dizem os cientistas, comprovada cientificamente. Como se alguma coisa precisasse ficar muito claro para que a gente realmente tivesse fé. Aí eu pergunto para você, se Deus te desse elementos objetivos, claros, para você tomar ciência sobre algo, pergunto, isso continuaria sendo fé? Por exemplo, quem que ligou o fogão hoje? Riscou fósforo ou usou aquele negocinho ou no botão automático? Você tem botão automático lá? Quando você ligou o fogo, você sabia que ia ligar? Isso é um ato de fé? Sempre liga. Foi feito para ligar, né? Liga. Você não exercitou um ato de fé. Quando Elias orou para descer fogo do céu, desceu fogo do céu? Desceu, lembra? Queimou o sacrifício. Aquilo foi um ato de fé? Foi por quê? Como Elias tinha certeza, não existia nenhuma comprovação. Não era uma coisa que Elias estava acostumado a fazer. Senhor, eu quero assar um pão aqui, vou orar e acende o fogo. Não era algo que acontecia automaticamente na natureza. Não era uma situação em que Elias tivesse algum desafio que acontecesse assim como... está aqui no manual, se você orar para descer fogo do céu, vai descer fogo do céu. Elias precisou exercitar fé. Fé é certeza de coisas que não se veem. Convicção de coisas que são uma realidade acima da nossa realidade. No nosso estudo de hoje, vou chamar essa realidade acima da nossa realidade, vou chamá-la de meta-história. Tá? Uma história acima da nossa, como metafísica. A meta-história, uma história que eu não posso ver, que eu não tenho como tocar, não é sensível, não é visível. Isso contrasta com o que a gente vai no estudo chamar de história. História é aquilo que eu posso ver, que está acontecendo. E o livro de Apocalipse tem essas duas coisas. Tá? Então entenda essa diferença. A igreja vive na história, a igreja militante, a igreja que está aqui, ela vive na história.
ela recebe a história como a sua realidade concreta, mais próxima. Mas existe uma realidade que a gente não vê. Existe uma realidade que é meta-história. É uma história que eu não posso tocar, que eu não consigo provar por A mais B. Que eu não consigo sentir, né, sensivelmente, na pele, mas que é tão real quanto a história. Então assim, e exercitar fé em Apocalipse, para o livro de Apocalipse, exercitar fé é continuar crendo na meta-história, que é a história que Deus está realizando usando a nossa história. Dá para entender, gente? Se estiver complicado, eu tento descomplicar. Eu sou um pouquinho complicado, eu reconheço. Mas, tudo bem? Tudo bem mesmo? Tá bom. Hoje nós vamos ver, nós já vimos em Apocalipse que Cristo é o centro de todo o universo, o centro da história. A história não acontece sem Jesus, ok? Aí nós vimos lá vários capítulos, né? Vimos lá os selos, vimos todas aquelas coisas mostrando que Jesus é o centro do livro de Apocalipse. Todos os acontecimentos partem de Jesus. Tudo acontece a partir de Jesus. Todas as realizações de Apocalipse, o juízo final, tudo acontece a partir de Jesus. Mas há algo neste livro que tem um destaque. Veja, quando eu digo tudo acontece a partir de Jesus, é porque Jesus é o centro. Mas junto com Jesus, neste livro, há algo em destaque. Há algo em que Jesus tem uma relação primordial. É como se eu dissesse o seguinte, que na verdade as coisas acontecem assim. Não só a partir de Jesus, mas assim. Olha só. Jesus tem uma relação com a igreja. E toda a relação de Jesus com as outras coisas tem a ver com a igreja. Mesmo com os ímpios, com Satanás, com a história. Jesus governa todas estas coisas com uma visão na igreja. Existe uma relação muito próxima de Jesus com a igreja. Então assim, o que é a história? A história são os eventos da nossa vida, que acontecem no nosso dia a dia. Hoje, parte da minha história foi encontrar com a Débora, né? Como eu falei para vocês. Isso é história. Mas o que é a meta-história? Aí a Bruna falou, Deus providenciou esse encontro. Como que as coisas aconteceram? Como que tudo transcorreu para que desse certo? Eu não precisava encontrar, por exemplo. Eu deixei o carro na oficina, ia sair para tomar um lanche, eu levei até um livro para poder ler enquanto o carro está fazendo lá a revisão. Não é nem revisão, é troca de óleo. Então, ia voltar, pegar o carro e ir embora. Não precisava nem conversar com ela, mas eu falei, deixa eu ir ver se a Débora está aí. Então veja, isso é a meta-história. É a realização de coisas focando a igreja. Tudo que Cristo faz na história, Cristo Senhor da história, faz por causa do seu povo. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou o ser humano, Deus estabeleceu com o ser humano uma relação muito próxima. Deus disse para Adão e Eva, o que Deus disse para Adão e Eva mesmo, gente? Quando os criou? Multiplicai, enchei a terra e a sujeitai. Toda a realidade, imagine que é o mesmo gráfico aqui. Deus chega para a humanidade, para os seres humanos e fala, o mundo foi criado para vocês governarem. Para vocês cuidarem de tudo isso para a minha glória. E Cristo continua estabelecendo isso. Essa é a restauração. Só que não dá para a gente ver ainda. Porque isso ainda é meta-história. É uma história que a gente não pode ver, mas já é assim. Cristo está governando as situações da nossa vida.
e está fazendo o que está fazendo, mesmo você talvez passando por um momento difícil, está fazendo o que está fazendo por sua causa. Tudo que está acontecendo no mundo. Pastor, será que a igreja não está se supervalorizando? Será que nós não estamos supervalorizando a igreja? Abra aí em Efésios, antes de ir para o Apocalipse. Capítulo de número 1. Efésios 1. Será que a gente não está, assim, colocando a igreja num patamar que é exagerado, dizer que Deus está governando o mundo por causa da igreja? Eu faria algumas perguntas para você se você está com essa dificuldade. Primeiro, nesse mundo, quem é a menina dos olhos do Senhor? Quem é o povo escolhido do Senhor? Os olhos do Senhor estão sobre dois modelos de pessoas, dois tipos: os ímpios e os justos, não estão? Mas para quais destes que o Senhor inclina o seu coração? Gente, a Bíblia toda fala sobre isso. Quando você olha o Velho Testamento, a igreja no Velho Testamento era o povo de Israel. A relação de Deus com o povo de Israel era uma relação ilustrativa da relação de Deus com a igreja. E se você olhar o Velho Testamento, tudo era para Israel. Até quando Deus dava palavra em Israel, era para abençoar Israel. Olha os livros dos profetas, você vai ver assim: Israel é levado cativo. Mas o Senhor diz: ai da nação ímpia que levou o meu povo cativo. A relação de Deus com o mundo era por causa da igreja, ou do seu povo, e continua até hoje, e continuará para sempre. Efésios capítulo de número 2, como você já viu aí, vamos lá, verso de número, capítulo 2, não, capítulo 1, desculpa. Capítulo 1, verso 20 até o verso de número 23. Alguém pode ler para a gente? O microfone está por aí, Bruno? Passa para alguém ler, por favor. Iradinho aí, do ladinho. Hein? Do 20 até o 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Falando do poder de Deus, né? O poder de Deus, o qual ele exerceu em Cristo. Continua. E fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Então Cristo está sentado à direita nos lugares celestiais. Ele está falando, está no trono, assentado, governando. Essa é a ideia. Continua. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no futuro. Até aí por enquanto, guarda aí. Então, ele está falando que Deus exerceu um poder em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, colocando ele no lugar de destaque, acima de qualquer nome. Então ele está dizendo assim que Cristo governa tudo. E o diabo? Sujeito a ele. Sujeito a Cristo. Todo o universo. Quantas estrelas tem no nosso universo? Bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões, sextilhões, decilhões de estrelas, incontáveis para nós, incontáveis para nós. Nós, da nossa perspectiva, o universo não tem fim, não é isso? E se ele tiver um fim, seja ele qual for, Cristo sabe. Cristo sabe onde está a última estrela e o nome dela, e governa essa estrela. Todas as galáxias. Nasceu agora, acabou de nascer uma estrela, Cristo já governa aquela estrela. E a Bíblia diz que ele conhece pelo nome. Pelo nome. Pode ser uma hipérbole, mas ele conhece mesmo pelo nome. Pode ser que o autor queira somente dizer assim: ele é muito poderoso, mas ele conhece pelo nome, se elas têm nomes, porque é ele quem as governa. Então, diz assim, é isso que o texto está dizendo: ele está acima de tudo, de qualquer poder, mas continua. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Mas este senhorio dele sobre todas as coisas tem a ver com a igreja. Por quê? Por que as coisas são assim? Você não tem ideia de como Deus ama sua igreja. Você não tem ideia do quanto nós somos amados pelo Senhor e de quanto Deus valoriza a igreja. Eu acho curioso que às vezes somos nós crentes que não valorizamos a igreja e gostamos de dizer assim: posso ficar sem ela. Somos nós que achamos que a igreja não é tão boa assim. E ela não é mesmo. Ela não é perfeita. Mas Deus a escolheu. Veja, era isso que João tinha em mente quando escreve o livro de Apocalipse, e é essa estrutura que ele vem colocando no livro de Apocalipse. A ligação de Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, com este povo chamado igreja. Irmão, eu não sei se eu estou conseguindo passar isso para você, eu só quero que você saiba como é importante ser igreja. Como a igreja, ela está dentro dessa estrutura chamada mundo, num lugar de destaque. O mundo não vê assim. Mas você tem que entender que o mundo não vê assim porque existe uma distorção. Você tem que entender que o mundo não vê assim porque existe uma distorção. Ao contrário, o mundo quer quanto antes tirar a igreja. Satanás sabe da importância da igreja. É por isso que a persegue. Sabe do valor dos filhos de Deus. É por isso que os persegue. Nós vimos aqui semana passada, quando estudamos capítulo 12 e 13, como eles perseguem a descendência da mulher, né, que somos nós, a igreja. Então, por isso a igreja é tão rejeitada neste mundo. Por isso que em alguns lugares ela é impedida de existir. Ou tentam impedir. É por isso que nas estruturas sociais, cada vez mais, nós estamos sendo colocados de lado. Essa semana foi nomeada a nova ministra da Cultura, né? Você já sabe, né? Eu fiquei horrorizado, mas não sou presidente do país, né? Mandei uma mensagem, entrei no site do Ministério da Cultura. Mandei uma mensagem para ela. Eles até me responderam. Mas deixa eu querer falar algo mais. Aí eu resolvi, já que estava no site do Ministério da Cultura, tentar entender o que esse ministério faz. Aí tem lá as leis básicas, as metas da cultura no Brasil a médio e longo prazo. Aí é um texto enorme, lógico que eu não li tudo, nenhuma ou outra, mas aí eu digitei naquela ferramenta do computador, localizar, coloquei a palavra religião. Naquela centena de páginas, 2 vezes apareceu a palavra religião. Apareceu assim, dentro de uma frase dizendo o seguinte: eles dão um nome que eu não lembro agora, eu acho que é ICOE, para os líderes religiosos. Se um líder religioso que trabalha com tradição oral, ele está falando de tribos indígenas. Se eu fosse um pajé, uma tribo indígena, e a minha cultura tivesse de ser transmitida apenas oralmente, porque não existe